Olá, Rav Leitman. Nós estamos junto com o Limor para desenvolver este curso da natureza integral e agora chegamos já à prática. Que processos as pessoas devem passar, aquelas que ingressam no curso, qual a sensação que nós vamos lhes dar, que chegaram finalmente à liberdade, a uma boa vida e que possam se sentir alguns centímetros mais acima da vida comum, que possam se sentir mais completas, e é uma sensação completa e maravilhosa. Já falamos de vários temas, falamos sobre as atividades e o dia a dia de cada um, qual o processo que passaram no curso, podemos falar disso. Se nós, como que formamos o curso, falamos deste aspecto, desejamos dividir o curso, o primeiro curso, em várias etapas. Na primeira semana, tem essa sensação, se sente bem. Você pode nos mostrar as etapas, estes estados que a pessoa passa? A primeira coisa que o homem sente, segundo como se relaciona com o entorno, com o ambiente à sua volta, como se relacionar com o curso, de modo que possamos saber quais os processos o homem passa. Como dissemos anteriormente, o curso é formado de ensinamento e atividades, que a todo instante devem trabalhar nisso. Antes de mais nada, nós devemos mostrar-lhes como se relacionar com o mundo, que devem entender que ocorre com um, ocorre com todos, que estas coisas estão no plano de nossa evolução, e que chegamos a isso, já discutimos, já falamos sobre a história, nosso desenvolvimento através do egoísmo, e como a sociedade humana vai mudando, e como chegou através desse desenvolvimento egoísta a um estado no qual encontramos uma crise. Uma crise onde realizamos tudo para poder governar o entorno, a natureza. O homem está no centro da natureza e quer dominar tudo, deseja dominar o inanimado, vegetal e animal, os homens, o universo, tudo possível. E com esta aproximação, que não muda a si mesmo, mas que muda o seu entorno, a natureza, quer dominá-la, dobrá-la em relação a ele, que esteja sob ele, chega a uma crise. E não consegue seguir adiante, senão que a natureza começa a agir, ou seja, todo o entorno humano, também inanimado, vegetal e animal, onde nos encontramos aqui no planeta, tudo começa a agir de forma muito forte. A ecologia, a nossa vida, doenças, problemas, tudo o que ocorre no ser vivo. E aqui, finalmente chegamos a um estado onde, ao invés de chegar a um desenvolvimento da humanidade, pessoal e geral, chegamos a uma descida. E recebemos um exemplo muito forte, muito grave. E vemos que isso nos restringe muito. Às vezes o homem está numa crise muito grande, interna, e não sabe o que fazer, ou seja, fica enojado com o mundo à sua volta. E aqui chegamos a uma crise pessoal do homem. Pessoalmente e com relação a toda a realidade, porque ele não consegue sentir, porque ele sente que também estes chefes ricos, o governo, as crianças não estão bem. Não há algo que a pessoa está bem ou mal. É um desenvolvimento natural que agora devemos comprovar que podemos fazer nesse estado atual que está diante de nós.
e no qual nos encontramos. Como nós podemos fazer a nossa vida, transformá-la para uma vida feliz. E então, como comprovamos isto, podemos ver que a todo instante podemos dominar os outros. E quanto temos êxito? Não, nem pelo homem, nem pela humanidade, senão que com o tempo parece que chegou um momento, o tempo de outros pontos de vista, em que temos que transformar a nós mesmos e o mundo que parece tão mal, que somos incapazes de mudá-lo através da nossa transformação, chegaremos a uma sensação melhor, uma segurança e uma calma. Ou seja, com isso, já falamos que chegamos a estas atividades que fazem os psicólogos. Porém, aqui nós falamos do mundo inteiro, que existe este tratamento. Antes de mais nada, é um tratamento psicológico que o homem deve passar. Como podemos transformá-lo? Há uma pergunta? Sim, com relação a isso, devemos mostrar semelhanças, equivalências para que o homem possa se unir com suas sensações? Sim, para que ele possa sentir que se relaciona com isso. Portanto, quando nós dizemos que estamos para baixo, depressivos, e os ecologistas dizem que temos que fazer algumas mudanças. Essa mudança deve ser no homem, em si mesmo. O homem deve se transformar, e então ele vai sentir e influenciar a natureza, que todos cheguem a uma harmonia e a um equilíbrio. Como podemos ver aqui, das atividades dos psicólogos e terapeutas que se ocupam do homem. Ele dá uma perspectiva, uma nova perspectiva sobre a vida. Então, o homem percebe a vida de forma distinta. Não que a vida muda por fora, mas sim com relação a que ele vai se transformando. E também se comporta de forma distinta. Sim, é uma mudança no homem. É uma mudança de caráter e de compreensão de tudo. Portanto, um depende do outro. As pessoas pensam que só olhar as coisas de forma distinta, o mundo mudará. Não sou um psicólogo. É muito importante comportar-se de forma distinta. Nós passamos isso a eles nas atividades, explicações. Certamente, esse é o principal. Nós já chegamos a uma decisão que nós, do nosso curso, não estudamos como mudar o governo, como mudar a divisão justa na sociedade, senão que começamos em como transformar a nós mesmos para nos sentir melhor. Nós vemos que no mundo, depois de tudo, não há trabalho para todo mundo. Não há... Só temos garantia de pagamento para todos, como podemos existir no estado em que nos desenvolvemos. A tecnologia, que em vez de 1000 só trabalham algumas pessoas, devido aos desenvolvimentos tecnológicos, que fecharam todas as fábricas, e agora, de novo, não podemos voltar ao estado anterior, onde eu, a propósito, acredito que tenho postos de trabalho, crio, em vez de que existam máquinas que construam estradas, eu vou trazer pessoas. Não vamos a essas tecnologias velhas. Utilizamos todo o possível, mas nós devemos preencher o homem com uma existência prazerosa. E agora, da agora até o fim da vida, temos tempo livre. Como deve existir no mundo um novo mundo? Assim será o novo mundo. No tempo livre, que o desenvolvimento nos trouxe, é um presente, e é um bom presente, porque a partir de agora
temos que transformar a nós mesmos. A sociedade humana, que não machucaremos o planeta, não danificaremos e depois com bombas atômicas. E este tempo livre não é só para prazer, senão que o que devemos entender é que quanto mais eu tenho possibilidade de dar prazer, mais arruína a sua vida. Então, nestes países onde a vida é assim, com grande porcentagem de suicidas, depressão, é o maior do mundo. E o homem não tem tempo livre. Nós chegamos a um estado que já discutimos antes. Estavam correndo através da felicidade, riqueza, domínio. E agora temos que nos preocupar conosco mesmo, com a nossa vida. E assim vamos chegando a uma felicidade imensa. Portanto, vamos nos ocupar disso. Para um resumo, nós chegamos não a um fato, mas concluímos que parece que este é o processo que deve ocorrer agora com todos. E, sobretudo, dar explicações. E assim trouxemos vários especialistas com pessoas que apoiam estas conclusões que temos. Também toda a classe de pessoas. Estamos num estado onde o homem se sente livre, feliz e deve seguir fazendo todo tipo de palestras, decisões. E nós trazemos eles e mostramos uma fábrica há um certo tempo. E eu estive a vários lugares no mundo. E a propósito, me interessei no que se interessavam as pessoas há 50 anos. Então, digamos, no México havia uma fábrica maior de toda a América. Uma fábrica de metal, de ferro. E havia um povo que vivia disso. Hoje já não existe, não precisa mais disso. Em vez disso, chegou o plástico, outras tecnologias, precisa de máquinas grandes de impressão. Hoje, tudo é computadorizado, tudo novo, distinto. E quanto mais fabricamos, nós criamos toda a classe de pessoas que trabalham em oficinas. Isso também é supérfluo. E finalmente não temos o que fazer, senão todos ficam desempregados. Devemos mudar o paradigma, que a partir de agora o nosso mundo, de um ponto de vista externo para o interno, e devemos ocupar principalmente da sociedade humana. Este é o século XXI, que com isso temos que nos satisfazer. E assim preparamos como uma escola, como crianças na escola para uma nova vida. E eles podem ver isso através de toda a classe de especialistas, de exemplos, essas fábricas que vão fechando, essa grande porcentagem de desemprego. E hoje as pessoas, havia momentos em que havia milhões de chineses que trabalhavam em todas as partes da terra. E hoje tem essas pessoas agrárias que chegam na cidade, tem 20 milhões de habitantes, que não tem para onde ir, não tem o que fazer. Hoje, digamos, uma fábrica na China são 50 a 70 mil pessoas. O que fará com elas? Antes havia trabalho manual, hoje não há. Tudo é transformado e mudado por máquinas. O que você fará com todas essas pessoas? Ou seja, no mundo inteiro é o mesmo problema.
E nós devemos, por isso, organizar as pessoas de tal forma que lhe deem um certo florescimento interno, para que tenham com que existir, porque 1% do mundo poderá prover todo o alimento do mundo e 10% da população poderá prover todo o necessário. Eles se ocuparão? Nós precisaremos devolver eles ao trabalho material, manual. Onde no século XXI, onde eu posso ver sinais de que o homem deve fazer uma mudança interna, com toda a crise que vemos? A crise mostra que dependemos uns dos outros. Onde ela mostra que podemos mudar de forma interna? Eu tenho um sinal externo que posso acrescentá-lo? Eu não entendo. Se no mundo temos todo o bem-estar possível e não podemos nos organizar e vamos nos aniquilar, enterrar nossos filhos e a nós mesmos e causar tais desastres na natureza com todos os problemas do clima e o que temos, se não podemos organizar na família e a todo instante é uma descida nas populações na Europa e América, se não fosse pelos imigrantes da Ásia, quem trabalharia ou faria algo? Nós podemos ver que o mundo entra num problema. E todo problema reside no homem, nas relações entre as pessoas. Não é nada distinto. Todo mundo tem um grande bem-estar, mas metade do mundo está numa sombra, numa escuridão, está no bem-estar. Todos estão tremendo por uma guerra mundial. Portanto, devemos mostrar esta tendência econômica e com relação a isso, culturalmente, observa o que acontece com os armamentos, com tudo. Nós chegamos a um estado muito especial. A humanidade tem tudo, mas todos utilizam para o mal. Daí resulta que a mudança deve chegar de dentro do homem. Se eu tenho tudo que há de melhor e não sou feliz, significa que eu não sei o que fazer, nem com meu amigo, nem com minha felicidade, nem com os demais. E também é um problema, para que viver? E ainda mais, todas as pessoas que estão em depressão. Qual a razão disso? E justamente essas pessoas que têm o que há de melhor. Então, no primeiro curso, eu entendo perfeitamente que o homem percebe que, tendo todo ponto de vista, como o desenvolvimento nos trouxe isso, que a natureza nos trouxe este ponto, e vamos a trabalhar com o entorno. Que agora o primeiro curso resume em que o homem deve saber que deve começar a trabalhar por ele mesmo, digamos. Porque eu desejo perguntar, está bem. Eu entendi, estou de acordo. O que fazemos a partir de agora? Penso que isso vai terminar. E isso deve nos acompanhar a todo instante. Deve-se dar um pouco desse ponto de vista. E agora devemos unir. E o que fazemos com isso? Nós estudamos com o homem. Qual a marca do homem que se comporta dessa forma? Então, estudamos sobre o desenvolvimento do egoísmo pessoal através da história. Chegamos já a uma rua sem saída. O nosso ego, que antes nos empurrava para a riqueza, a ciência, hoje a ciência me empurra para algo novo, estar sobre isso. O que há por trás de tudo isso? Acima disso. Ou seja, o homem se elevou acima do inanimado, vegetal e animal. E quando se incluiu na sociedade humana, então pergunta, para que precisa de tudo isso? Começa a perguntar, questionar,
com coisas que estão acima da sua existência. Ele não sabe o que fazer com ela. Ele não sabe o que fazer com a vida. Então ele chega a uma decisão que deve ter um benefício na vida. Vemos hoje nas crianças que dentro deles há perguntas. Tem essas perguntas. A porcentagem de divórcios, e nós vemos que o problema está no homem. Sim, podemos ensiná-lo, por exemplo, a psicologia da pessoa, ou seja, o que ela é, segundo qual modelo. E há vários modelos na psicologia. O que nós ensinamos ao homem? Além de que a humanidade tem esse egoísmo que vai desenvolvê-lo. Nós devemos ensinar a psicologia pessoal, grupal, dentro da sociedade. Tudo depende disso. Que eu devo confrontar meu egoísmo, acalmá-lo para ser um homem na sociedade. Um homem social, então temos que ensiná-lo que não se preocupe só consigo mesmo, certamente. Temos que ampliar isso. Temos mostrar isso em todos os exemplos da sua existência. Em sua existência em geral. Não, geral. Mas depois trazer para a sua vida pessoal. Nós dizemos que o homem deve ser um psicólogo de si mesmo, ou seja, então a pergunta é como fazemos isso? Através de que trazemos psicólogos e mostramos modelos clássicos, como é assim, assado, ou com uma dinâmica grupal, atividades no grupo? Eu penso que no grupo é melhor, porque podem aprender uns com os outros, um por si mesmo. Com todos. Ou seja, o que significa no grupo? No grupo, nós discutimos como devemos atuar de uma maneira ou de outra. Onde está o egoísmo e onde não está. E finalmente chegamos a entender o estado em que tudo vem do egoísmo. E tudo com relação aos outros e à família. Tudo é o ego. Nos traz um estado de investigação grupal em que todos investigam com relação à pergunta: o que é este egoísmo? Qual a nossa natureza? Que desejo chegar a isso? Que na natureza temos o desejo de receber? É isso que eu devo trazer, sim, mas como participar com os outros? Isso é importante. Em que estamos no ego. Mas como podemos transformar de tal forma de ser pessoal para ser numa equipe global? Ou seja, nos preocupemos uns com os outros. Queremos viver bem, que todos tenham o necessário, segurança, alimento, aquecimento, tudo que for bem, saúde, aposentadoria, férias, tudo. Desejamos isso, não? E temos que mostrar isso a todos, a cada um, que é possível só com a condição de que vamos transformar nosso ambiente, que nos influencie de tal forma que desejemos estar numa preocupação mútua. Ou seja, quando eu conto com os outros, penso nos outros, eu tenho tudo no mundo e posso dividir, todos terão abundância, e aí não arruinaremos o planeta. Porque seremos como donos da casa e vamos arruinar tudo. E este curso é um fator muito importante em nossa vida. Portanto, você estuda quem você é, em que mundo existe, e como deve se comportar com relação ao mundo, que você é o dono do mundo, nas relações entre as pessoas, com discussões entre elas. E a pergunta é, o meu laboratório é estudar sobre a minha vida e minha existência. Isso é com relação ao externo? Não, também pessoal. Porque tudo que ocorre, ocorre entre nós, nas relações entre nós. E assim, no mais, eu pergunto,
Como podemos estar em relações com o trabalho em que estivemos, na família, em todos os tipos de lugares. E essa é a natureza do homem. Portanto, se eu entendi correto a dinâmica no grupo por si mesmo, não falamos disso. Eles podem ser amigos bons, discutir um pouco. Devemos criar neles também um entorno equilibrado. E o que recomendamos? Como estar em relações mútuas. Isso não é imediato, mas depois de várias semanas começamos a falar que é quando aprendemos sobre a influência do ambiente sobre a pessoa. Se devemos transformar em certa direção, o que precisamos para isso? Se transformamos em outra direção, de que entorno precisamos? Qual entorno que estamos agora pode nos influenciar para transformar toda a classe de direção? E este é o segundo tema. Como o entorno influencia o mundo? O primeiro tema é o egoísmo, que arruína tudo. O segundo é que como eu atuei com meu egoísmo em relação ao mundo externo, eu arruinei tudo. O terceiro é que eu devo tratar meu egoísmo, porque arruína tudo. O quarto tema é tratar o egoísmo por mim mesmo. Eu não posso, só através do ambiente. E o quinto, como formar um entorno de tal forma que me influencie e me faz ser um homem bom em relação a si, ao mundo, ao ambiente e a ecologia, digamos, que leve em conta tudo, em todos os aspectos. Cada um passará por essas etapas. Então, nós sabemos que qual a razão da crise do nosso estado. E começamos a entender que todas essas coisas não são crises, mas sim que um nascimento do novo mundo, que agora nos parece como mal, porque estamos como que em dores de parto. Em que mundo devemos preparar? Como crianças devemos preparar para o novo mundo? Então saberemos que na verdade está diante de nós. Pode ser que através de que mudemos a nós mesmos, logo sentiremos que o mundo é bom. Tão bom que vêm as relações entre nós. Influenciaremos a natureza e a natureza começará a estar em equilíbrio conosco. E logo vamos descobrir que podemos limpar todo o planeta do lixo, nos oceanos, mares, como nós internamente e por fora também. Nós recebemos um mundo maravilhoso, cheio de verde, que pode prosseguir e atuar corretamente. E uma certa porcentagem da população trabalhará e o resto se preocupará em se elevar em suas relações cada vez mais, para estar em equilíbrio com a natureza. Então, sempre teremos, digamos, estaremos em harmonia com a natureza e receberemos um bem-estar, calma, saúde, felicidade. Ou seja, colocar como que graus, metas. Como o entorno pode influenciar o homem? Isso é algo que pode descobrir a partir de si. Certamente, vamos mudando. Certamente, devemos verificar tudo isso. Então, pode-se dizer que o homem, em vez de dizer que ele vai se transformando, ele vai mudando o que escolhe. O homem deve mudar para jogar no ambiente correto, que esse entorno correto lhe influencie, lhe transforme de verdade. Pode-se dizer isso. Ele, com relação aos outros, joga. Eles jogam com relação a ele e ele recebe isso como uma verdade. E assim somos formados e devemos fazer isso. Como podemos medir o passo entre um estado e outro? Como podemos dizer que agora podemos passar para a próxima etapa?
segundo o material, palestras, todos vão decidindo que isso é assim, e daí chega o instante em que devemos atuar. Então, é importante fazermos antes de começar o curso, é certo ver em que grau estão as pessoas, as que chegam, como comprovar que terminam, o que deve ser perguntado. Várias coisas que aprendemos no curso são repetidas num estado mais elevado. Certamente não há aqui muitos temas, mas nós devemos aprofundar cada vez mais tudo isso. Porque quando o homem vai se aprofundando cada vez mais, influencia seu ambiente e também a natureza geral. E cada um está relacionado com isso. E nós começamos a ensinar a captação da realidade, todo tipo de coisas que são mais delicadas. Então, trazemos um estado onde atuam de forma mais ativa. E não devemos esquecer que cada um deles serão instrutores que, de fato, saibam como influenciar os outros, seu entorno. Não só que estão aqui sob um novo ensinamento, mas que si mesmo deve ser o seu instrutor. Ou seja, ao passar cada estado, precisamos se cada um do grupo chegou a certa conclusão, então pode passar para a próxima etapa. E devemos fazer discussões para poder ver qual o estado de cada um. Podemos ver os instrutores estão entre eles e as discussões podem entender justamente destacar a pessoa. Nós podemos chegar a medidas mais claras. Você pode fazer um teste americano, como demonstrar. Pode ser que exista comprovações, que podemos comprovar quanto importa o homem no mundo, como ter empatia no mundo. Pode ser que existam outros tipos de coisas que interesse ele em relação a isso, em relação ao mundo e às pessoas. Há todo este assunto quando eu me relaciono com o mundo, minha sensação, minha importância, algo com relação ao entorno, ao governo, ao mundo, está bem? A sensação de prazer pela vida diária, eu gostaria de comprová-lo. Se podemos mostrar tudo isso, essa sensação pessoal, seu caráter, e finalmente, se é sentido algo na sua vida familiar, se mudou algo para com a família, as crianças. É possível isso? Sim, mas eu penso que quando começamos a realizar isso, nós vamos ver mais se podemos pedir a eles um resumo de meia página que podem resumir uma semana. Há pessoas que dependem de qual população falamos. Há pessoas que têm dificuldade de escrever e isso devemos ver principalmente nas atividades. Não que escrevam palavras, mas devemos vê-las realmente. O importante é que a cada instante estejam em atividades entre si, que imediatamente eles entrem em discussões e depois numa realização. Na verdade, falaremos sobre graus, como podemos medir uma pessoa. E eu quero perguntar, novamente, que o homem deve ser um psicólogo por si mesmo.
como podemos trazê-los a si mesmos. E há várias técnicas, não necessariamente uma técnica especial, há outras técnicas que você recomenda que utilizemos para ver a si mesmos de lado. Só através de todo tipo de comprovações, verdades, que podemos trazer perguntas para resolver. E o que ocorre com a fotografia, por exemplo? Sempre temos que filmar, fotografar, mostrar isso, trabalhar com isso. Certamente, podemos utilizar isso. Sim, as pessoas gostam disso, de fotografar. E de vez em quando desejamos que vejam a si mesmos de lado, se tem razão ou não, como pode chegar de um estado ao outro, como o homem pode ver que vai mudando. E certamente precisamos disso, que há uma flexibilidade. E uma das coisas que eu sinto é que quando existe a possibilidade de incluir-se no grupo e também a possibilidade de passar todo tipo de pensamentos em mim mesmo, senão que estar disposto a ouvir outras opiniões e eles sentem diferentes neste processo de estudo. E o homem por fora é muito estrito. Como podemos ajudá-los a julgar com seus pensamentos e encontrar um caminho para ser mais flexível em suas opiniões? Sim, pode ser possível. É muito saudável algo assim. Saudável ver a pessoa ou equivaler-se com outra pessoa, ser de si mesmo. Eu não falo disso, Rav, sobre métodos psicológicos comuns. Devemos, logicamente, usar isso. Tudo que a psicologia utiliza, nós utilizaremos. Outra pergunta com relação à psicologia. O quão importante isso é no curso? Este processo de comprovar a todo instante, ver como é importante este processo de verificação interna, que é importante. Mas depende do quanto o homem é capaz de fazer isso. E é preferível que a pessoa faça uma busca pessoal. E isso fazemos nas discussões. Ele está nisso, encontra-se nisso, nessas discussões. Agora nós falamos do homem. Vamos para a segunda parte do curso. Começa a sentir uma sensação nas relações entre ele e o grupo. Como podemos trazer este ponto de dependo dos outros, em que não só dependo dos amigos do grupo, mas também da humanidade inteira? Isso você pode sentir de forma teórica. E pouco a pouco, através de uma sensação interna em que depende do grupo, você vai entender que depende de um grupo maior. Isso tem a ver com desenvolvimento pessoal, também em relação ao grupo. Por exemplo, uma vizinhança exemplar, como trabalhar todos juntos para que nos sintamos bem numa cidade, país ou mundo. Isso depende do quanto tu relaciona isso com outras coisas. Quanto conhece esses temas? Como influenciá-los? E certamente nós, quanto mais rápido avançamos para isso, o homem nos obrigará a isso. Porém, no primeiro curso, não sei, eu não divido os cursos como vocês. Vocês têm algo muito rígido. Eu não estou nisso. Eu faço este curso como algo que nunca termina. Só nós cortamos isso em pedaços, que é um processo que terminamos em certa etapa. Mas vocês devem saber disso, inteirados disso. E nós devemos pegar isso por um mês e depois de um mês podemos dizer que o homem receberá algo, se transformou.
E podemos ver isso em relação às relações entre a pessoa e sua família. Podemos ver que algo vai mudando, que estão próximos de nós e devemos fazer, digamos, como um piquenique no fim de semana, em que todos saem, em vários grupos, que um grupo se encontra com outro grupo, em vários lugares diferentes. Quantos cursos passam ao mesmo instante. E logo podem ver que há pessoas que passam pelo mesmo processo. Pode se aproximar, incluir-se com os outros e ver o quanto se relacionam entre si na sua percepção da realidade. E ao falar deles sobre a rede de relações entre nós com o homem, vai mudando. Eles vão se aproximando e começam a se reunir e a sentir um com o outro. Vão sentindo um ao outro, tendo os mesmos pensamentos. E agora é o momento em que devemos abrir-lhes esta captação, que estão unidos numa rede integral, quanto dependemos uns dos outros internamente, o quanto influencia os pensamentos uns nos outros, que pelo lado da natureza nos vemos como um só corpo. Como fazer isso para que não pareça algo místico? Há centenas de ensaios. Você não precisa se esforçar demais para que não pareça de uma forma ou de outra. Os cientistas que falam disso, falam tanto disso. Eu desejo continuar com essa transformação na minha relação com a humanidade. O grupo em si parece algo que produz algo bom com relação ao seu entorno. E a minha sensação, eu que estou unido, conectado com a humanidade, isso se relaciona com a forma como eu me sinto unido com o entorno e a sociedade, e assim me sentirei unido ao mundo. Agora eu devo dar este método aos outros, então eu vou sentir. Me parece que antes de finalizar o primeiro curso, temos que ser instrutores, fazer várias atividades na internet, em todos os clips, coisas, fazer difusão, que devem participar disso, ser criativos, que isso lhes causa dano, e o que conseguiram, o que alcançaram. E com isso, nós temos aqui um exército de pessoas que podem prosseguir neste assunto da correção, porque isso desenvolve em mim a minha dependência. Mas, digamos, com pessoas que não conheçam, por que se desenvolve em mim essa sensação de que eu dependo dos outros? Eu não sinto agora que dependo da humanidade. Como tu sente que o grupo te influencia, e assim tu vai mudando, transformando. Também pode ver que isso pode ser transformado no ambiente. E também em toda a humanidade, de particular a geral. Essa é uma lei que existe. E ao fazer essas atividades, isso me dá uma sensação de que todos estão relacionados. E agora vemos que o homem depende de todos. Então pode ser que não. Sim, mas há muita resistência nisso. Mas nós ensinamos a todos isso. Resistência no quê? O homem pode... Nós temos aqui fatos com relação à natureza e à crise que estão ocultas hoje. Não, é algo distinto. Então, devemos esperar hoje de que recebamos tais golpes que não podemos fugir.
Não podemos ir para a sombra, e nós reconhecemos isso, por isso que falamos do quanto podemos apresentar a eles, a lugares que há pessoas dispostas a receber tudo isso. Por que não fazer e seguir os exemplos? Receberemos resultados e melhorar. O que eu posso fazer para a existência? As pessoas devem encontrar trabalho. Não, onde vão encontrar trabalho? Este é um assunto que, a princípio, receberão um pagamento. Não, não de nós receberão. Isso vem do governo. Bom, pode ser que isso não seja primeiro para desempregados. Mas como eles podem encontrar um trabalho depois do curso? Como podemos relacionar a eles isso? Eu não creio que as pessoas encontrarão trabalho no futuro para receber pagamento. Se não receberão pagamento, que não tem relação com o trabalho. Mas o trabalho eles devem ter. No momento em que o homem começa a difundir-se, certamente terá trabalho, mas o trabalho não é por pagamento. Eles recebem pagamento por si mesmos. E se avançamos para o mundo, não imediatamente, mas no qual não há pagamento, não há soldo. E certamente teremos uma civilização, certamente que pessoas que passam por cursos com o apoio dos governos e assim difundimos, em vez de que saiam 1 milhão de pessoas protestando nas ruas e arruinem o país, é preferível investir uma certa soma de dinheiro e trazê-los a estes cursos. E nessas etapas do seu desenvolvimento, podemos ajudá-los com medalhas, todo tipo de prêmios, sim, certamente. Mas aqui nós devemos entender que o homem que recebe uma medalha, isso lhe obriga a se comportar conforme a medalha. Agora ele deve ser um exemplo para os outros. E é recomendável receber uma medalha porque isso me limita muito, porque logo deve ser um exemplo para ser bom. E eu já me olham como algo especial, como alguém especial. Por outro lado, como instrutor, eu posso conseguir algo. Você receberá não uma medalha, senão que receberá. Não, eu quero perguntar que tipo de pagamento o homem avança quando recebe combustível com o homem, influencia os outros e uni-los a esse sistema. E assim ele vai se sentir. Ele vai se sentir grande, com orgulho, obrigação. E nós vimos isso agora. E agora é muito importante isso. E terá um grande ímpeto, porque vai influenciar os outros. Outra pergunta. Como será o entorno da pessoa? Digamos, ele estuda 6 horas. Como ele prosseguirá? Como o entorno influenciará o mundo? Porque ele vai estar desconectado. Observe. Eu penso que o homem deve estar nisso das 9 da manhã às 6, 7 da tarde. Sim? Com recesso no meio-dia. E todo o tempo nisso, parte desse dia no curso.
E ele estuda parte do dia, meia hora. Ele vai estudando, meia hora discute, meia hora atividades. E de novo, pergunta, tem um recesso e de volta. De novo, meia hora, meia hora, meia hora, almoço, e depois meia hora. Ele pode ter 4 vezes, fazer isso 4 vezes ao dia. E devemos ensinar as pessoas a fazer disseminação através da computador. Escrever algo, responder algo, criar algo, clips, todo tipo de coisa. E em especial difundir tudo isso. Nós vemos que quanto mais pessoas olham isso, a difusão é mais ampla. Então, utilizam tudo que há no curso para ensinar todas essas coisas. E eles devem ver isso várias vezes por dia. Por exemplo, devem ver por si mesmos o material que está nas redes sociais, como responder isso e explicar isso, como isso ocorre. Qual a correção para isso e como podem ver essas coisas? A gente pode ver essas coisas cada vez mais. E essas são coisas que devemos ensiná-los depois de várias semanas. Nas primeiras semanas, eles podem fazer um clipe mútuo do curso e devem por si mesmos imediatamente difundir o próprio curso em todas as coisas, em várias atividades de ensinamento, e como devem mudar, explicar como veio o mundo. Então, de forma como um vírus, vai difundindo cada vez mais, contagiando. E há todo tipo de workshops, oficinas no mundo para transformações psicológicas, pessoais, onde o processo é quase um workshop. E ele sabe o que fazer e apoia as pessoas para fazer mudanças internas. Não mudança social, mas sim uma mudança interna para ser mais feliz e chegar a um workshop tal, a todo tipo de nomes, mudar a percepção do homem para que se preocupe melhor consigo mesmo. Como mostrar que este é o caminho correto, porque isso existe por fora, em vários lugares. Há todo tipo de workshops desse tipo. E mostrar essas coisas. Como pode mostrar aqui este aspecto social? Sim, você disse correto. Porque cada um que faz por si mesmo, cada um aprende a ser mais feliz por si mesmo. E aqui deve ser algo distinto. Se eu convido uma pessoa a participar disso, isso deve soar distinto. Não sei, diz o Rav. Eu não sou a favor de entrar em vários sistemas distintos ou métodos distintos, ou mostrar a favor ou contra. Eu não penso nisso. Nós simplesmente devemos difundir-nos e não mostrar que somos distintos, opostos a eles, contra eles. E com isso, na verdade, pouco a pouco, atrairemos eles. Penso que todos que estarão nos cursos é um grande exército. Poderão fazê-lo. Nos métodos que temos, um pouco, nós falamos sobre o entorno. É um curso até às 7 da tarde. Eles têm um entorno social e depois a família. Eu penso que a família deve estar relacionada justamente com isso.
Penso que o grupo deve expandir-se cada vez mais, incluir crianças e pares, casais. O curso não pode... deve ser pequeno, não muita gente. E depois unir os grupos e ter o cuidado de uni-los para que devem estar abertos para os outros. Então, aumentamos o grupo, em vez de 15, 30, digamos, e tratamos de criar, assim, ali, um entorno mais amplo com a família, que poderemos convidá-los, na verdade. Pelo menos na semana, todo tipo de atividades. E de novo, quando juntamos o grupo, tentamos trazer pessoas muito semelhantes. Famílias, com até 3 crianças, e pode ser que haja diferença entre eles, mas certamente são semelhantes, as pessoas são semelhantes. E ter suas motivações, seus estudos, temos que ver isso, que sejam muito semelhantes. Daí será muito mais fácil incluir pessoas 2 vezes a semana, fora dos sábados. Eu não sei o que significa um sábado, mas digamos, seu parceiro trabalha. Sim? E fazer atividades tais, também crianças. Como mencionamos, atividades para crianças, eu penso que... eu falo de casais já, certo? Que já estão em atividades, começarão também a ver que será necessário que as crianças ingressem neste ambiente de educação para crianças. Então, resultará que começaremos que sozinho com a pessoa, depois com seu casal e assim com a família. E assim vamos criando uma rede. Pessoa, casal, família. E assim fazemos congregações. E aqui há coisas que escolhemos. Sim, mas não há outra opção. Bom, eu creio que aqui vamos terminar. Já passamos algo? Vocês terminaram as perguntas? Tudo que prepararam para hoje? Nós avançamos muito, porque nós conseguimos. Você sabe que também temos um curso para educação de maiores na internet, não? Sim. De todas as formas, você pode tomar dali todo tipo de coisas, atividades. Haverá ali vários clipes, apoios. Estamos no mesmo sistema. Muito obrigado, Limor, muito obrigado, Rav. Que tenhamos êxito.